Esse é um programa que sempre vai tratar do jovem, vai tratar da criança, vai cuidar do adulto, vai cuidar do idoso. Toda vez que nós estivermos falando de inteligência emocional, de administração das nossas relações humanas, você vai encontrar esse conteúdo aqui no Etc. Talks. Quem vai nos ajudar a entender melhor essa questão da inteligência emocional que eu falei agora há pouco, que é uma combinação de outras inteligências, é uma pessoa muito inteligente, que eu conhecia, que eu consegui apreciar à medida que nós fomos convivendo. Está aqui Fabiana Luckmeyer. Luckmeyer. Quem manda ter nome complicado? Como é que a pronúncia correta que a sua família... Lickmeyer. Lickmeyer. Mas é porque eu li. É porque é com trema, né? O com trema. É o trema, mas é alemão? Alemão, é. Sua família, então, de origem Eu alemã? sou alemãzinha dos dois lados, você imagina, né? Ali, ó. Alemã dos dois lados, tá aí a loirice que te habita, né, Fabiana? Verdade. Você é de São José mesmo? Não, eu nasci no Paraná, meus pais são gaúchos. Olha. Né? Eles são lá da cidade da Gisele Bündchen, lá de Horizontina, meus pais. E aí depois eles foram para Cascavel, Paraná, Sim. onde eu nasci, a minha irmã mais velha. E depois Curitiba, São Paulo, São José dos Campos. Eu falo que eu sou mais joseense do que paranaense, né? Você chegou com quantos anos aqui em São José? 14 anos. Eu ia fazer 15, praticamente 15. Na adolescência, você aportou em São José dos Campos por causa do quê? Meu pai, ele tinha transportadora, né? Transportadora em São Paulo. Bom, desde sempre ele teve transportadora. E aí em São José ele abriu uma filial, onde ele era gerente lá de uma... Daí ele abriu a mesma filial em São José dos Campos. Uhum. E aí a gente teve que vir, né? As 3 adolescentes chorando no carro, né? Ai, o fulano ficou, essa fase. Ali, mas foi ótimo. Mas ali você já começou a perceber que adolescente dá trabalho? Olha, eu acho que eu sempre tive afinidade com adolescentes, né? Sempre tive. Eu gostei, eu fazia um trabalho voluntário. Eu comecei aos 17 anos, 16 ou 17, aqui em São José, São Paulo, Campinas, um trabalho voluntário e me colocaram como coordenadora, eu, 17 anos, como coordenadora dos adolescentes. Olha um trabalho voluntário. Tão jovem ainda... social, trabalho social. Ainda adolescente, você cuidando de adolescentes. E eu adorei, gostei, coordenei por 15 anos esse trabalho. Aí fiz faculdade de psicologia, tudo nesse meio... Depois pedagogia, e aí continuei. E desde então que eu tenho consultório, né, faz 26 anos eu tenho clínica. E nesses 26 eu nunca abandonei a adolescência. Hoje eu estou com muita família, casais, porque não tem como tratar do adolescente sem tratar a estrutura, né? É verdade. Então, aí você vai estudar outras coisas, mas eu tenho uma afinidade boa com o adolescente. Então a gente pode dizer que a base da sua inspiração para a psicologia foi esse trabalho voluntário no qual você lidou com adolescentes. Com toda certeza. Tanto o trabalho social, porque se eu não fosse psicóloga, não sei se você sabe disso, você me conhece há tanto tempo, né? Se não fosse psicóloga, eu seria tenista. Porque eu jogava tênis na época. Essa novidade eu não sabia. Eu jogo tênis até hoje, né? Minha família, meus pais jogam tênis, minhas irmãs. E eu cresci em quadra de tênis. E na época eu jogava muito bem. Eu tinha uma esquerda muito boa. E na época eu falei, olha, vale a pena investir. Meu pai falando e os professores e tal. E aí, quando eu estava com 16 para 17, que eu comecei esse trabalho, eu falei, nossa, mas eu faria o quê? Esporte, educação física? Mas, olha só, naquela época eu já não achava que tinha perfil de atleta. Porque para você, qual que é o perfil de atleta? Fala para mim. O que o atleta tem que ter? Muita disciplina. Isso. Cuidado de atividade física o tempo inteiro. Né? Um foco, né? Uma concentração. Alimentação muito regrada, focada no esporte que pratica. E eu lembro que eu falava assim, nossa, mas eu acho que eu não tenho tanta disciplina assim. Eu era mais... fazia um monte de coisa, pipocava nas coisas. E eu não sei, eu falei, acho que eu não tenho perfil. E aí o trabalho voluntário veio. Na verdade, eu esqueci o tênis. Não esqueci porque eu continuei jogando, né? Como hobby. Mas aí que eu foquei e falei, qual a profissão? Claro, a gente é meio
idealista, né? A gente sonha. E aí falar qual a profissão que eu posso ajudar, né? Essa instituição, esse trabalho, esse lado social daí eu sempre tive. Mas eu escolhi psicologia. Aí eu falei, pai, ó, eu não quero fazer administração, nem vou ser tenista. Porque meu pai tinha transportadora. Aí ele falou, ó, tá bom, vai morrer de fome, mas eu acho que combina com você. O que é morrer de fome ou a psicologia? Né? E meu pai estava bem na época. E aí eu falei, não, tá bom, Fabinha, faz psicologia, faz o que você achar que vai ser feliz e tudo bem, se você morrer de fome eu te garanto, ele ainda falou isso. Olha. Aí eu sei que depois de anos ele perdeu tudo, né, dentro da administração, a transportadora, não é que perdeu, na verdade ele quis largar a mão, foi fazer outra coisa, e aí eu falei, nossa, ainda bem que eu não fiz administração, né, fiz psicologia. Tá vendo? Porque é muito bom quando a gente acerta, né? É muito gostoso você ir para o consultório mesmo depois de 26 anos e ter aquela gratidão. Falei, nossa, que gostoso sentar nessa cadeira. Acertou na escolha. É gostoso. Puxa vida. Você imaginava que, ao longo do tempo, a velocidade da mudança das coisas foi aumentando? E hoje, a questão da tecnologia na vida do jovem está mexendo muito fortemente na qualidade da relação do jovem com ele mesmo, com os seus pares, seus colegas de escola, seus colegas de condomínio, de bairro, de rua, do jovem com a família, do jovem na sua religiosidade. Está mexendo com tudo. O jovem está muito pouco tolerante com as coisas que não chegam rápido para ele, como, por exemplo, um videozinho de uma rede social qualquer, um TikTok da vida, sei lá. Ele vê tudo muito rápido, ele consome tudo muito rápido. Como é que você está percebendo isso na qualidade da vida emocional desse jovem de agora, em comparação com aquele lá do começo da sua vida profissional? Então, eu vejo que eu sou muito otimista, né? Em geral, eu sempre prezo por ver o melhor do cenário. Então, existe uma tecnologia que ela está sendo muito crucificada e ela é realmente nociva em vários aspectos. E existe uma parte dessa tecnologia que melhorou muito a vida das pessoas, né? Por exemplo, vou te dar um exemplo do que é bom para alguns adolescentes, falando da adolescência em geral. O adolescente tímido, com a tecnologia, ele teve vez, ele teve voz, em alguns aspectos. Ele teve grupo, ele encontrou a trupe dele, ele encontrou as pessoas às quais ele se identifica, os nerds, que a gente fala o nerdola, né? Tem uma nerdola. Então, os nerds também encontraram o seu grupo, homossexuais também se enxergaram melhor. Então, alguns grupos se beneficiaram muito com a tecnologia. Por quê? Porque você vive um certo anonimato, pseudo-anonimato até, né? Mas você se identifica e você tem um grupo. Quando não havia tecnologia, não havia jogos online, não havia nada relacionado a redes sociais, eles sofriam muito. Alguns públicos sofriam porque era escola, casa, igreja, né, alguns grupos sociais aí que eles frequentavam, e se ele não conseguia socializar, nossa, ele sofria mais. Hoje, alguns sofrem, claro, muitos, nem todos, né, mas muitos sofrem ainda. Porque chega uma hora que ele tem que entrar em contato com o outro. Exatamente. Nem tudo se resolve na virtualidade. Não, muito pelo contrário. Por isso que eu falo que é um pseudo-encontro. Mas isso supriu parte das necessidades sociais dele. E o que a gente tem trabalhado agora, daqui para frente, é assim, ok, beleza, a gente radicalizou, né? De um lado foi para o outro, mas eu acredito muito no reequilíbrio dessa equação. Nós estamos agora buscando esse reequilíbrio, né? A gente busca de várias formas, mas não é só adolescente, você sabe, né? Muitos adultos viciados, né, em jogos, em redes sociais. Muitos pais e mães burlam um pouco. Não é burlam, qual a palavra certa? Você acaba não dando a devida atenção para o filho, não brinca, tal, porque você está ali ligado na vida dos outros e o seu marido mesmo, a sua esposa e o seu filho que estão ali do seu lado, você deixa de dar atenção.
Inclusive, o Brasil, já tivemos aqui uma especialista nessa área de interação do jovem com a tecnologia, a internet. Ela apontou que pesquisas recentes indicam que o Brasil é um dos campeões mundiais de tempo diante dos jogos eletrônicos. Alguns ficam até 9 horas. Sim. Ou seja, mais de 35% do dia dedicado a um aparelho. Uma vida fica sedentária, a qualidade das relações acaba caindo muito, porque a pessoa fica isolada na sua interação eletrônica com o mundo inteiro, porque o jovem está muito globalizado nesse sentido, né? E isso acaba afetando questões emocionais. Então, mas aí o pessoal, eu até dou um exemplo, né? Fabiana, você não acha que essa geração tá muito mimimi? Aí eu jogo a pergunta pro pai, da nossa geração, né? 50, 60, 40, até os de 35 falam isso. Aí eu falei, então, mas quem tá criando a geração mimimi? A tecnologia prejudicou muito esses pais, obviamente, como você bem colocou, mas somos nós que criamos a geração mimimi. Somos nós que colocamos o devido limite para não chegar ao ponto do meu filho ficar 9 horas num jogo. Só que dá trabalho colocar limite. Dá trabalho você educar uma criança. É mais fácil deixar ela adormecer todos os dias na frente do desenho do que ir para o quarto meia hora mais cedo, mesmo que eles reclamem um pouquinho e tal. E tem que ter os combinados, mas isso desde pequeno. Mas, meu filho já é adolescente, Fabiana, o que eu faço? Tem conserto, gente, tudo tem consertos, a não ser uma doença, né, terminal, a não ser algo que você realmente não tenha controle sobre isso. Mas no restante, tem conserto. Mas, por isso é importante essa nossa conversa das relações humanas. Com quem eu me relaciono, de que forma eu me relaciono, como eu trato o meu marido, que meu filho está vendo, como eu trato a minha esposa e o meu filho está vendo, como eu trato as minhas redes sociais, que referência eu dou para o meu filho em relação a vício, a excessos, né? Então, quantas garrafas de vinho você toma com seus amigos e sua filha está lá desde pequenininha vendo? Fabiana, mas que chatice. Eu sei que é chato ouvir isso, mas o autocontrole, né? Primeiro da pessoa, depois do casal, depois da família, depois da comunidade. Então, se cada um aqui nos ouvindo faz a sua reflexão em relação aos seus exageros e ao seu controle, o que você pode, o que você não pode também, e como eu controlo. É no grito, é na porrada, é no escândalo, é sendo bocuda com meu filho, não sei. Cada um tem um jeitinho. Sendo ausente, indiferente. Sendo ausente, isso. Tudo isso é importante, porque a gente São as percebe prioridades. que o que pressupõe a educação de um filho é a educação dos pais, é a consciência dos pais, mas muitas vezes os pais não estão muito preocupados com isso. Essa é a grande batalha que a gente enfrenta. Não adianta apenas depositar um filho numa clínica psicológica para um tratamento psicológico, se em casa ele volta a ser alimentado por aquele processo que também está enfermo, que está precisando de um ajuste. Nessa linha trajetória de convivência com a adolescência, desde lá de trás, quase 30 anos atrás, até agora, o que permaneceu, na sua visão, no mundo emocional do jovem? Do que ele não se desfez? O que é atemporal? Atemporal é a relação, é a referência que ele tem da mãe e do pai. Né? Você ter o carinho, atenção, autoestima, autoconfiança, isso não muda. Por exemplo, se você quer ter uma boa relação com o seu filho, primeira coisa, como está a sua relação com a sua autoestima? Como a Branche se vê no espelho? Um cara legal, um cara que estuda, um cara isso, aquilo, que tem os seus traumas com seu pai, com a sua mãe. Então, a nossa educação, o padrão de comportamento que passa de pai para filho, isso não mudou. Então, esse padrão que eu tenho dos meus pais, você tem dos seus pais, quem está nos ouvindo tem aí, ou não tem pai, não tem mãe, né? Ausência de pai ou de mãe, ou uma adoção. Tudo isso repercute na educação que eu vou dar para meus filhos. Não tem como negar
o nosso padrão de comportamento, os nossos traumas. Quando eu vejo, a gente chama de gatilho, né? Tá muito na moda a palavra gatilho. O meu gatilho é esse, o meu gatilho é aquele. Qual que é o nosso gatilho, aquele start que faz você mostrar o seu pior? Ou faz você não ser uma pessoa bacana para o seu marido? O medo da rejeição? O que não mudou até hoje é necessidade de pertencer, né? É necessidade de ser amado, necessidade de ser querido. Isso não mudou. Pode ter tecnologia, é o que você falou, a tecnologia supre uma parte, mas a outra, o contato físico, olhar no olho do seu filho, falar eu te amo, ou pegar na mão. Às vezes você não é do tipo que fala eu te amo, mas demonstra de outras formas. Ou seja, a necessidade que eu vi outro dia um idoso viver é a mesma de uma criança. Carinho, todo mundo gosta de carinho. Ou eu te amo, que você acabou de falar. Um elogio. A declaração de amor e o reconhecimento por alguma habilidade. Pai, tirei 9 na prova. Nossa, filho ou filha, que beleza, vamos celebrar, vamos comemorar. Esse tipo de reconhecimento mexe com aquele prazer de viver. Poxa, eu estudei suficientemente para tirar 9 na prova. Podia ter tirado. Alguns falam assim, por que não tirou 10? Não, muitos, Abranches, e muitos filhos ficam chateados com isso. Chateadíssimos com isso. Tem um lado bom? Até tem, né? Por exemplo, hoje eu atendi um casal muito gente boa e eles são muito inteligentes. E aí, não é a intenção do pai falar, nossa, mas por que não tira 10? Né? Por que não tirou mais? Porque sabe do potencial do filho, normalmente. Quando um pai fala isso, e tem pai e mãe que não, que tem uma certa insensibilidade e fala assim, ao invés de dar um parabéns, muito legal, comemorar junto. Claro que sempre a gente pode tirar 10, né? Se alguém tira 10, eu posso tirar 10. Verdade, o pai não está errado. Porém, às vezes você tem um filho lá que não é do 10, por algum motivo cognitivo, comportamental. E aí o 7 para aquele filho é o 10 dele. Uhum. E aí nessas horas, filho, tá legal o 7, vamos lá. Principalmente pais que se cobram muito vão cobrar do filho. E aí o filho que se cobra bastante também, que quer agradar os filhos, isso também não muda, viu, Abranches? Os filhos, em geral, querem dar orgulho aos pais. Todos nós, lá no fundo, por mais que você, às vezes, ache que odeie seu pai e sua mãe, ou não goste deles por algum motivo, porque te maltratou, não foi um bom pai, abandonou você, lá no fundo, a gente vai buscando ser fiel ao pai e ser fiel à mãe. E a gente quer fidelizar algumas coisas que os pais gostariam ou gostavam. Eu, conversando com um casal amigo, eles me disseram assim, olha, a nossa filha chegou, tirou 9 na prova, diz, pai, tirei 9, mãe, tirei 9. Aí o pai falou assim, filha, vem cá me dar um abraço, vamos te dar um abraço, tirar uma foto, assim, que bacana, que linda a sua performance. Agora, vem cá, eu percebi que você estudou, você foi disciplinada, muito bacana. Deixa eu dar uma olhadinha nessa questão aí que você errou, porque quem sabe a gente consertando isso aí, na próxima prova você fecha, tira até 10. Porque eles gostam de tirar 10 Ou seja, também, né? Valorizou muito o 9, mas vamos acrescentar a melhoria necessária, né, para a gente poder celebrar de ver. Mas houve uma celebração, ou seja, o jovem, qualquer ser humano aceita isso como um ato de reconhecimento. Né? Sim. Agora, o que nessa trajetória da evolução da humanidade, com as novas características do mundo caótico em que vivemos, o mundo complexo em que vivemos, o que foi agregado na vida do jovem que trouxe novos incômodos, novos transtornos, novas, eu diria, oscilações na qualidade da sua vida relacional? O jovem com ele mesmo, o jovem com a comunidade, o jovem com os colegas da escola. Por exemplo, o bullying. O bullying que era dentro de sala virou um bullying virtual. A possibilidade de você jogar para o mundo uma ofensa que pode machucar. São de coisas assim que eu estou falando. Agora, como é que isso está chegando na sua clínica, exigindo que tipo de olhar? Você perguntou o que veio, né, assim, junto. Tem uma parte de tudo isso que, como a gente falou, tem a parte boa e a parte ruim, mas o que veio é o excesso de possibilidades. O que acontece?
com internet, com tecnologia, você teve acesso ao que o mundo tem. E, bom, você sabe bem, o excesso de opções gera angústia muitas vezes, né? O excesso de possibilidades, que as pessoas ganharam mais, tiveram mais possibilidade de pagar algo para o seu filho. Então você tem mais condições. Tendo mais condições, eu tenho mais possibilidades. Tendo mais possibilidades, você tem que se desapegar de outra coisa. Então, quando eu escolho algo, eu sofro pelo que eu não escolhi. E isso gera ansiedade, angústia, depressão. Então, o excesso de possibilidades gera indecisão, que gera ter que escolher algo, e o não escolher gera ansiedade e depressão. Então, isso é algo que nós, como pais, estamos tendo que trabalhar. Por exemplo, a minha filha não faz um monte de atividade. Ela vai para a escola, que já é um horário grande, e faz assim uma atividade física. E o resto eu estimulo, a gente faz, brinca. Mas, por exemplo, eles estão fazendo... Eles também, o próprio adolescente quer fazer muita coisa, porque ele acha que tem tanta coisa que ele quer fazer francês, quer fazer inglês, ele quer fazer o tênis, quer fazer artes marciais, ele quer... Então, uma estratégia que eu ensino é assim, começa a fazer, por exemplo, o hipismo. Quero fazer hípica. Faz o seu hipismo e faz por um tempo. Você não precisa ser o melhor. Faz por um tempo e aprende algo sobre aquilo. Aí você fica lá 3, 4, 5 anos. Depois foca em outro esporte. Fica mais 3 anos. Aí você faz crossfit ou faz, sei lá, qualquer coisa aí que vem na sua mente. Arte, corte e costura. Então, o excesso de coisas tem feito as pessoas ficar muito angustiado e ficar... Claro que daí você pode jogar tecnologia, né? Fabiana, mas e essa turminha que fica muito nos jogos tem feito pouca coisa. Aí sim, né? 8, 9, que seja 5 horas por dia, é muito para você ficar sentado e daí tem que colocar o esporte na vida do filho. Mas você sabe que eu percebo também que aumentou muito, no momento que a gente está vivendo, aumentou muito o grau de competitividade nessa fase da vida, na adolescência. Os jovens gostam de se sair melhor, de sair bem, mas melhor ainda se sair melhor do que o outro, sabe? Então, esse excesso de competitividade no mundo competitivo que a gente vive, de que jeito os pais podem atuar para que o filho não sofra tanto com isso, para que a coisa fique de um jeito aceitável, até porque eu preciso aprender a lidar com a performance de alguém melhor do que eu, que é melhor do que eu. De repente alguém que é o gêniozinho da sala e que tira sempre nota melhor do que a minha. Que tipo de argumento, que tipo de proposta desafiadora o terapeuta pode transmitir para o jovem para ele pensar? Tem cérebros mais competitivos, tem personalidades mais competitivas e cérebro e personalidade menos competitiva. Então, dependendo da sua dinâmica cerebral, você vai ter mais manias, pode até ter um toque aí no meio, né? Dizem que tem pesquisas que provam muitos CEOs, executivos, chegam onde eles chegaram por um pouquinho de toque que eles tinham. Então, o toque, ele tem um lado bom, né? Você é organizado, você é metódico. Então, tem todo um aspecto positivo na competitividade e você vai chegar, o pódio não é para todos, embora se vende muito que seja. E o desafio é bom aí nesse ponto, porque você avança, mas se a pessoa perder a mão, ela pode virar arrogante, ela pode ser um líder abusador. Isso. Né? Então tem que tomar cuidado. Daí você não convive com seus filhos, né? Então eu falo que tem um limite. E esse limite, quem vai dar? Só nós. Ninguém vai colocar, Abranches, está trabalhando demais, sua filha está crescendo. Se você está ali focado, né? A vida tem focos, a gente tem prioridades na vida, mas a vida passa rápido, né? A gente tem aí um olhar para cada
para cada ponto da nossa vida. Eu falo que a gente gira pratinho, né? É malabarismo e tal. Então, a gente tem vários pratinhos. Você já cuidou de pais que sentiram que perderam a adolescência do filho? Muito, muito. Os pais... Não viram ele crescer? Não. Falou, não, e os filhos que falam, meu pai não brincou comigo. Puxa. E aí, quando eu falo isso pro pai, o pai daí é com a filha de 18, a filha fala, eu não sei se eu quero um pai agora. Eu queria um pai antes, agora eu não sei se eu quero esse pai que tá... que dor. Que tá ali babando o ovo em cima de mim, e falou exatamente assim, agora meu pai quer fazer tudo para mim. Mas ele foi um alto executivo, tal, que teve que realmente... Falei, então, mas daí o pai justifica. Fala, filha, mas a vida que eu te dei, você só estudou em tal colégio porque eu fiz isso, tal. Então, a dica que eu dou para os pais é assim, não adianta ter culpa, né? Porque culpa a gente anda igual o siri pro lado. Não adianta ter culpa. Pode ter um ressignificado na sua relação com a sua filha ou com o seu filho, de marcar uma viagem, sabe? Ou não, quem não pode viajar, marca um café uma vez por semana com a sua filha, vai jantar, vai almoçar com ela, mesmo na correria do dia a dia. Você traz para o seu lado, por mais que eles falem agora não precisa, no fundo eles gostam, né? Não, claro que eu gosto que meu pai me convide para tomar um café, mas existe muito arrependimento em relação a como eu usei meu tempo enquanto minha filha era pequena ou enquanto minha filha era pré-adolescente. Porque na adolescência, gente, vai ter um afastamento, um distanciamento normal. Muitos pais, Abranches, sofrem muito com isso. Onde foi que eu errei com meu filho? A minha princesa virou vampira. E qual o problema da vampira? A vampira também é legal, né? Vampira usa preto, a princesa usa rosa, mas o preto também é legal. Então eu falo, gente, a vampirinha, eles falam, um pai brincou, falou isso, eu falei, nossa, eu vou plagiar a sua fala, agora eu uso ela sempre. Né? E parece que é do dia para a noite, mas não é. Um pouco porque tem os hormônios. Então, vira realmente uma chavinha. Tuf, minha filha virou adolescente. Por quê? Hormônios. Os hormônios, a nossa biologia, Abranches, ela fala muito mais alto do que a gente imagina. A nossa biologia de instinto de sobrevivência, instinto gregário, cérebro reptiliano, fala muito mais alto do que a gente imagina. Então, a filha ou filho adolescente que passa, eu falo que é entre safra, né? Em agronegócio não tem a entre safra, que você cuida da terra, uma hora você vai plantar de novo. A entre safra é assim, a adolescência, ele sai mais de casa, ele se afasta da mãe, do pai, dá menos beijinho, menos mimimi, quer menos você perto dela, quer mais os pares, quer ter outro namorado ao invés do pai, né? Então ela vai buscar a vibe dela, o grupo dela. Esse período em que o adolescente pede um tempo para a família, para se encontrar, para construir uma identidade, né? É muito interessante porque não é fácil para o jovem, para o adolescente, viver o luto da perda do corpo infantil. Ele percebe que aquele corpinho, aquele pai da infância não serve mais, que a mãe, os brinquedos, começa a ter que se reencontrar no espaço dele. O corpo crescendo, ele passa e esbarra a perna onde não esbarrava antes, porque o pé cresceu, o joelho cresceu, vive com roxo pelo corpo, a voz em 4 tons num momento só, num grito só. Tudo isso, assim, quem sou eu agora? Então, é como se fosse assim, né? E é uma fase muito difícil para eles, Abranches. Aí muitos pais chucros falam assim, porque na minha época não tinha nada de terapia, a gente vivia e eu sobrevivi, tá tudo certo, né? Muitos pais... Né? Isso é uma tendência mais dos homens do que das mulheres, dessa busca por terapia para o filho adolescente que está deprimido. Aí está lá 1 ano pedindo para o pai e para a mãe fazer terapia e os pais acham que não precisa. Por quê? Quando muitos pais, isso é um recado para vocês, pais, buscar qualquer tipo de ajuda terapêutica não é fracasso dos pais. É justamente por isso que você falou, Abranches, a tecnologia, tudo está com muita possibilidade, muito consumo, tá tudo muito. Então é diferente do passado, né? Às vezes o adolescente já tem tudo isso que você falou, todas essas implicações de mudanças e tal. E ainda o over, ainda esse excesso. Ele realmente pira,
Ele surta, ele tem burnout. A gente acha que tem burnout só executivo? Não. Adolescente tem burnout, criança tem burnout. Quando tem que estudar demais, quando tem obrigação demais. Em que momento da sua carreira profissional você percebeu que precisaria agregar o olhar para o casal também, para você entender melhor a realidade do adolescente que te procurava? Então, na verdade, eu comecei atendendo muita criança, porque eu tenho afinidade, eu gosto de criança também. E aí, quando você se forma, né, Abreu, você atende de tudo, você atira para todos os lados no começo, o que é um erro. Eu acho que a gente tem que já focar no início da carreira já, no que você se identifica mais. Então, eu atendia muita criança. Então, não tem como atender a criança sem fazer uma boa anamnese, sem dar um retorno para os pais. Os pais não gostam quando você atende a criança ou adolescente e não dá nenhum feedback para eles. Vários chegam, Fabiana, eu vi em você porque falaram que você tem uma boa receptividade com os pais também. Mas, detalhe, os adolescentes não gostam que os psicólogos, terapeutas ficam falando muito com os pais. Eles se sentem ameaçados. Então, eu brinco com os pais, os meus pais dos adolescentes, falo, olha, aqui é o único lugar que você paga e quem manda é o seu filho. Então, eu peço permissão para ele para atender vocês. Mas então, sempre com para não haver aquele sentimento de quebra de confidência. Isso, exatamente. Como é que eu vou confidenciar a uma pessoa que está interagindo com os meus pais? O que ela vai falar para eles de mim? Então, por isso que se tem essa precaução. Aí eu brinco assim, eu falo, ó, os seus pais não são os meus pacientes. Então, tudo que eles passarem para mim, eu posso falar para você. Eu brinco com eles, né? Então, o que eles me passarem, eu vou com o consentimento deles e com carinho, mediando, né, a relação. Claro que você fala uma palavra diferente, você vai mediar os quereres de cada um, alinhar, porque não tem alinhamento sem ter uma conversa. Você ouve o adolescente, mas ele tem o viés dele. E se ele brigou com o pai antes de vir para a sessão, ele vai falar mal do pai a sessão inteira, porque ele é presente, ele é do momento. Então você tem que conversar com os pais para alinhar. Falar, olha, ô fulano, Abranches, o que você gostaria que a sua filha melhorasse? Qual que é a sua preocupação com ela? Eu me preocupo porque ela é muito... Ela chora por tudo, os amigos abusam dela, ela é boazinha, sabe? Eu tenho medo de, lá na frente, ela não conseguir se impor, se posicionar. Tá bom, talvez ela não tenha trazido isso na sessão, desta forma. Ela só fala porque a minha amiga brigou comigo, minha amiga fez isso, minha amiguinha fez aquilo, tal. Então, olhar os pais, né? Você falou em que momento? Sempre. Né? Desde lá do começo, quando eu atendia criança, não tem como não acolher os pais para tratar melhor. E vou te falar uma curiosidade, Abranches. Pessoal aí, né? Muitas famílias, muitos pais mandam o filho adolescente para terapia porque ele é o bode expiatório de uma crise matrimonial, de uma crise familiar. E às vezes o adolescente é só mais um plus para os problemas deles. E aí quando você atende o filho e acolhe os pais com carinho, porque tem muito psicólogo, desculpa falar aí, né, mas é a sinceridade, que você mesmo sendo psicólogo, você julga os pais. E quem sou eu para julgar qualquer pessoa? Quem sou eu para julgar você como pai e mãe? Você tem seus grilos, tem suas fragilidades, você tem os seus poderes e tá tudo bem. E quando você acolhe a fragilidade do pai e da mãe, eu brinco, né? Hoje mesmo falei, olha, segundo sua filha, você é bocuda. Só que o bocuda é por minha conta, né? Fala, você é gritona, você ao invés de conversar, você grita. É verdade? Né? Daí eu brinco, ai, Fabiana, é verdade. Então, daí ela fala que ela é bocuda porque você é bocuda. E se você for menos bocuda, talvez sua filha vai ser menos bocuda. Tá tudo bem? Você pode ser menos bocuda? Posso, Fabiana, posso. Né? Aí, é um ajuste permanente. Claro, né? Claro. E tá tudo bem também. E quando você percebe, e o casal precisa perceber, que a relação, a qualidade da relação deles, dos dois, está na base do incômodo, do transtorno ou do momento delicado do filho adolescente. Quando o filho adolescente percebe, inconscientemente, reproduz isso nas suas relações, ao perceber que os pais não conseguem omitir os atritos, os conflitos, as ausências, a falta de amor. Né? E aí?
existe assim, tem várias decisões que têm que ser tomadas aí nesse meio, né? Numa crise. Eu falo que crise familiar / casal vai existir. Em algum momento, por mais belezinha que seja o casal, a nossa faixa etária, por exemplo, de 40, 50, 50 e pouco, é muito normal ter separações. É muito comum os casais se separarem nessa época. Por quê? E é uma armadilha, viu, gente? É uma armadilha você... vocês têm um histórico bacana, uma família legal, porque o filho sempre sofre com a separação, né? E aí, quando daí você tá com autoestima boa, com 40, 50, né? Você tá teoricamente, financeiramente posicionado, e quando não tá, daí pode gerar uma confusão também. Ou se não tiver, pelo menos está produzindo intelectualmente, profissionalmente. Isso. Então, é muito comum o pessoal apertar mais o dane-se. Falar, quer saber? Vai pro seu lado, eu pro meu. Ao invés de sentar, conversar. E não é nem só conversar, viu, gente? Eu falo que é ouvir. O que a minha esposa está gritando há 10 anos, eu não estou ouvindo. Você tá muito ausente, você tal. E às vezes você é um cara, uma mulher que realmente trabalha demais. Mas aí lá, uma vez a cada 15 dias, você faz uma surpresa. Fala, desce do seu trabalho e vou te levar para jantar. Não, fica tranquilo que as crianças já estão na casa da avó. Ou, sabe, de vez em provocar quando, uma surpresa. Mesmo que você seja 20 anos casado, 15 anos casado, 30 anos casado, de vez em quando, o que meu marido me pede? Que eu seja mais dócil, que eu seja carinhosa. Ele sempre fala que acha legal mulher que cozinha. Aí nós, mulheres, que a gente tem um feminismo aí chato. O feminismo chato. Existe uma parte do feminismo produtivo que fez as mulheres conquistar coisas boas. Ok, bom, e tá tudo bem. Agora, o que eu tenho notado nas famílias, Abranches, que isso mudou. Você perguntou o que mudou, né? A polarização. As pessoas estão achando ruim ser muito feminina e muito macho. Só que a polarização, às vezes, ela é positiva. Porque se o homem for muito yang e a mulher for muito yang, tem mais briga no casal. Agora, se em algum momento a mulher ela permitir com que o homem... Não é mandar, que o homem se posicione. Então, a mulher quer que o homem cozinhe, quer que o homem lave louça, quer que isso, que eu acho super legal. Só que também quer um homem bom na cama. Só que a gente fica afeminando, de certa forma, o homem. E aí o homem acaba... E daí na hora de ter aquela pegada, de, né, chegar junto, até no sexo gostoso, às vezes ele fica, nossa, será que dá? Será que eu posso? Será que eu não posso? Ele fica questionando. Então esse excesso de feminismo tem frustrado muitos homens. Tem, assim, podado muito a masculinidade dos homens. Os homens estão ficando acuados. E as mulheres vão sentir falta de uma... Não é pegada machista. É assim, deixa que eu te protejo. Sim. A mulher, ela tá falando pro homem, eu não preciso de proteção. Só que, no fundo, instintivamente, isso é lá do cérebro, lá de trás, isso não mudou. Nós, mulheres, queremos ser protegidas, sim, nem que seja de um jeito financeiro, acolhendo, sabe, olha, deixa aqui que eu cuido de você. Eu posso até dizer um nome adequado para isso, assim, de um sentimento de parceria, de compromisso um com o outro, para sair dessa questão muito polarizada de virilidade machista e receptividade feminina. Não, os dois podem exercer funções que são complementares, e não excludentes. Elas se complementam e pode ter certeza que o beneficiado serão os filhos, né, que vão perceber essa busca em comum, a torcida de um pelo outro, até porque na frente dos filhos. Né? Então, porque a gente não pode tirar a força, um pouquinho das polaridades, a força da polaridade. Não pode, porque esse é o sentido porque natural. A feminilidade, ela é bonita. Só que as pessoas estão confundindo feminilidade com fragilidade feminina. Não. A feminilidade, ela é bonita e ela é gostosa. E a gente acaba tendo uma parceria com um homem
que não é o machista. O machista é chato, é mala, né? As meninas, por exemplo, falando da adolescência, as meninas estão questionando muito os pais machistas. Sim. Elas estão peitando. Isso é fundamental para equilibrar as relações atuais. Claro. Então não é falar mal de um ou mal do outro. É questão de respeitar mais algumas polarizações que são positivas, elas não são negativas, porque as pessoas estão vendo polarização como algo negativo, Abrantes, e não é. Não é, né? Não é. Olha, Fabiana, eu ficaria aqui conversando com você por um longo tempo. Eu acho que temos assuntos a tratar em relação a isso. Mas eu vou encerrar o programa já deixando essa ideia da gente poder fazer em outras oportunidades, abrir um canal para cá, outro para ali, já que você é hoje uma terapeuta plural. Você está multiplicando suas habilidades, porque quando você recebe na clínica temperamentos coléricos, dessas pessoas que derrubam fronteiras para conquistar espaço, mas precisam saber seus limites, quando você encontra pessoas cheias de carisma, mas que às vezes não encontram um limite para poder não ser invasiva em relação ao outro, como as pessoas sanguíneas. Mas você também encontra pessoas mediadoras, que são aquelas mais fleumáticas, aquelas assim que sabem esperar a hora certa de tomar uma decisão, mas quando tomam com segurança. As pessoas mais melancólicas, não no sentido que a gente entende da palavra, mas pessoas que lidam bem com a própria solidão. Elas se entendem bem sem precisar interagir muito. Quando você tem todo esse universo dentro da clínica, é natural que você precise buscar outras habilidades, e você vem buscando. Você não trabalha hoje só com adolescente, você tem casais, você cuida das famílias, você pega o espectro completo para que o seu adolescente saia da clínica com aquela disposição de melhorar a vida, né? Perfeito, isso aí. Muito obrigado pela sua companhia. Eu que agradeço, papo muito gostoso. Obrigada, viu, pelo convite. Que é gostoso, etc., mas o Talks também, viu? Os dois. Legal, obrigada, valeu, viu? Obrigada querido, pelo valeu. carinho. Fabiana Lückemeier. Tchau, gente.